Olá, boa noite. Esta é a Agro Live News que está iniciando. Meu nome é Mário Bittencourt, sou jornalista e tenho um blog no Canal Rural. Grato a você que nos acompanha no blog, nas redes sociais e nos nossos canais de comunicação. A Agro Live News traz para você notícias e informações sobre o agronegócio da Bahia. E hoje é o dia do citricultor. A gente parabeniza esses homens e mulheres que trabalham no campo com a citricultura pelo seu dia. Desejamos que eles possam cada vez produzir mais e mais citros, laranjas, acerolas, abacaxis, tangerinas, todas essas frutas maravilhosas que a gente gosta muito de consumir, né? Possa trazer cada vez frutas melhores para a nossa mesa. E a citricultura é um dos setores mais importantes do nosso agronegócio. Na Bahia, sobretudo do ponto de vista social, ela tem uma importância muito grande por conta da geração de emprego. São cerca de 120 mil pessoas que trabalham no setor. E este ano, somente a produção de laranja do estado deve ficar em cerca de 630 mil toneladas, segundo dados do IBGE. As principais zonas de produção da Bahia ficam na região do Recôncavo e no litoral norte, com destaque aí para as cidades de Cruz das Almas e também de Rio Real. E hoje a Agro Live News ela vai tratar também sobre o assunto de muito interesse dos citricultores, que são as ações de combate às pragas da citricultura. Vamos falar sobre o assunto com a doutora em Ciências Agrárias, Sueli Brito, coordenadora do projeto fitossanitário dos citros da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, e com o pesquisador Eduardo Andrade, da Embrapa Mandioca e Citricultura de Cruz das Almas. Lembrando a você que a AgroLive News tem o apoio do site Marketing no Agronegócio. Você que deseja dicas para se destacar nas redes sociais, acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. Tem e-books grátis, vídeos e diversos outros materiais sobre o nosso agronegócio. Acesse o site www.marketingnoagronegócio.com.br. Você já conhece os drones da Horus Aeronaves? Com a tecnologia oferecida pelos drones da Horus, você pode ter até 50% de economia, melhorar seu trabalho em campo e aumentar a produtividade na lavoura. Acesse horusaeronaves.com, converse com o especialista e dê o primeiro passo para diminuir os custos com perdas e insumos caros. Lembrando a você também que nos acompanha, grato a todos que já estão aqui com a gente, que hoje a gente teve a honra de iniciar um novo projeto também na rádio Band News FM de Vitória da Conquista, com o Minuto do Agronegócio. Foi a nossa primeira participação, que vai ocorrer toda segunda-feira. E nesta primeira participação a gente fez uma entrevista com Joselito Mota, que é pesquisador da Embrapa. A gente falou sobre a questão do uso da fécula da mandioca em combinação com o trigo na produção de alimentos. Uma entrevista muito bacana, está aí no site da Band FM de Vitória da Conquista. Vocês podem acompanhar toda a nossa conversa. E agora a gente vai iniciar a nossa conversa, né, com Eduardo Andrade, que é pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura de Cruz das Almas. Eduardo, a Embrapa Mandioca e Fruticultura atua em parceria com a ADAB na Bahia, num projeto chamado HLB Biomet, de vigilância ao Huanglongbing dos citros, a praga conhecida como greening, e que provoca a rápida morte dos pomares. A gente vai adicionar Eduardo aqui, que ele já inclusive já mandou aqui a solicitação. A gente está estabelecendo conexão com o Eduardo. Opa, só ajeitar aqui minha câmera. Mário. Olá, seu Eduardo, boa noite. Boa noite, tudo bom com você? Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Maravilha, muito grato pela presença aqui com a gente na nossa AgroLive News. Esse dia que é muito importante, né, para a citricultura
brasileira, baiana, né, o Dia do Citricultor. Deixar os cumprimentos do senhor a todas as pessoas que estão aí com a gente. Sim, nossos cumprimentos a todos aí. Eduardo, a gente, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber do senhor o que é esse projeto, né, do HLB Biomet e desde quando ele é desenvolvido na unidade da Embrapa de Cruz das Almas. Certo. Mário, esse projeto HLB Biomat, ele é desenvolvido desde 2010, 2011 na Embrapa. Ele envolve o uso de ferramentas biomatemáticas para desenvolvimento de ferramentas de manejo e prevenção do controle dessa doença que afeta a citricultura aqui no Brasil e no mundo, né? Então, é um projeto que é voltado para algumas... O projeto foi pensado e vem sendo desenvolvido para trabalhar em áreas de não ocorrência da doença. Então, gerando ferramentas para a prevenção da entrada da doença nessas áreas que não ocorre a doença no Brasil ainda, ou mesmo ferramentas para que as agências de defesa possam atuar de maneira mais eficiente uma vez que a doença seja introduzida naquela região, né? No caso, por exemplo, no caso da Bahia, né? Então, o projeto vem desde 2010 em diferentes componentes, né? Então, agora na terceira fase do projeto, que iniciou no ano passado, né? No caso dessas fases do projeto, qual a diferença entre elas? Certo. A primeira fase, como é uma doença recente no Brasil, né? Ela foi constatada no Brasil em 2005, em São Paulo, e ela tem vários componentes, né? Tem um inseto que transmite a doença, você tem a questão dos pomares, né? Plantas que funcionam como hospedeiros alternativos da bactéria e do inseto vetor, e a gente não conhecia como é que são esses componentes que podem influenciar na disseminação da doença na Bahia, né? Porque os pomares da Bahia são diferentes dos pomares de São Paulo, né? Enfim, de outros estados, então a gente precisava entender como é que, por exemplo, o inseto se comporta na Bahia, como é que é a dinâmica populacional do inseto na Bahia, quais são as épocas que você tem maior pico populacional do vetor, quais são as épocas que você tem mais brotação nas plantas e isso influencia na população do vetor e na rapidez que a doença pode ser disseminada num pomar, né? Então, a primeira fase do projeto foi a gente entender como é que era essa dinâmica do inseto em diferentes regiões da Bahia, né? Porque a Bahia é muito grande, então você tem a região do Recôncavo, que tem características próprias, né? O litoral norte do estado, né? A região de Rio Real tem outras características climáticas, de relevo, mesmo de estrutura de pomar, de tecnologia, né? Do próprio citricultor, a Chapada Diamantina, o Oeste Baiano. Então, cada região do estado tinha suas características particulares que a gente precisava entender como é que esses componentes se comportavam em cada região, né? E isso foi evoluindo, então você entendendo como é que esses componentes como é que esses componentes atuam, você entender como é que a doença, uma vez introduzida em cada uma dessas regiões, ela pode se comportar do ponto de vista epidemiológico, como é que ela pode se disseminar mais rápido numa região e em outra não. E aí como é que isso pode ser utilizado pela DAB para desenvolver planos de contingência para uma vez detectada a doença, por exemplo, no Recôncavo, talvez eu tenha que atuar de uma maneira diferente do que se a doença aparecer no litoral norte ou no oeste da Bahia, né? Então, a primeira fase foi essa, né? E a segunda fase foi um aprimoramento desses trabalhos de maneira mais minuciosa. E na terceira fase, a gente está agora trabalhando com outros componentes, ou então trabalhando já com regiões mais específicas do estado, tentando entender como é que eu posso trabalhar por exemplo, com a amostragem, porque a doença não tem no estado, no caso da Bahia, né? Então, como é que a DAB pode trabalhar de maneira mais eficiente, por exemplo, no quesito amostragem? Como é que eu posso amostrar melhor os pomares? Qual é o tamanho da amostragem que eu preciso fazer para ter mais chance de detectar uma planta doente, tá? E um componente que foi comum nos 3 projetos foi que nós estabelecemos uma rede sentinela. O que é essa rede sentinela? Então, a gente mapeia as regiões que são mais
possíveis de entrada do inseto, ou de, né, a doença aparecer. E nessa região a gente faz uma sentinela, a gente mantém uma vigilância periódica, coletando normalmente um inseto vetor e tentando detectar a bactéria no inseto vetor. Tá? E por que a gente faz isso? Porque já tem estudos que mostram que uma planta que está doente, ela pode demorar 2 anos para aparecer um sintoma. Então aquela planta doente, sendo fonte de inóculo para outras plantas, mas o citricultor não consegue ver. Agora, o inseto que se alimenta naquela planta, ele vai conter a bactéria dentro do corpo dele. Então você pode coletar o inseto e detectar a bactéria no inseto. Às vezes, 1 ano antes de aparecer a doença naquela área. Né? Então isso a gente chama de rede sentinela. Só para eu saber também, qual que é esse inseto? Ok, o inseto que transmite o greening, a gente conhece popularmente como psilídeo, né? O nome científico é Diaphorina citri, mas popularmente conhecido como psilídeo. É um inseto bem pequeno, de mais ou menos meio centímetro de tamanho, que normalmente fica nas regiões, nas brotações da planta de citro, né? Onde ele visita e onde ele mantém a alimentação dele. Tá? E esse inseto, ele migra de um pomar para o outro, ou mesmo vai junto com mudas, até mesmo com frutos que são colhidos e são levados para regiões de processamento. O inseto pode ir ali dentro na superfície do fruto e uma vez naquela região ele, né, se dissemina para outras regiões. Tá? Então o inseto é o principal vetor local, né, da doença. Ele é parecido com outro inseto assim para a gente visualizar um pouco mais? Olha, ele é bem... Assim, ele tem característica que ele normalmente, quando ele está se alimentando da planta, ele fica numa posição de 45 graus com a superfície da folha. Tá? Então, a ninfa, né, que é o estágio inicial dele, ele é amarelinho com 2 pontinhos pretos na superfície, nas costas, né? E sempre está nas regiões mais novas da planta. Até a aparição do greening, era um inseto que era irrelevante. Ele é um inseto, uma praga secundária, sabe? Nunca se preocupou com o inseto. Só que quando o HLB entrou no Brasil, ele passou a ser o principal inseto da citricultura mundial, porque onde tem o greening, ele é a principal inseto praga dos citros, né? Por ser o vetor dessa doença. No caso, a principal forma de combater esse inseto é a prevenção, ou quando ele já é constatado, é possível ainda reverter a situação? Olha, o inseto no Brasil está disseminado no Brasil inteiro. A primeira fase do projeto mesmo, a gente trabalhou com diferentes regiões do Brasil que não tinham a doença, que seria o Nordeste, que se concentrou aqui em Bahia, Pernambuco, né, o perímetro irrigado de Petrolina. A gente trabalhou na região Norte, na região de Manaus e Belém, né, região norte, e na região sul, no Rio Grande do Sul. Então a gente detectou inseto em todas as regiões que a gente trabalhou. Então o inseto está disseminado pelo país. Né? A melhor maneira de você prevenir é não deixar a doença entrar. Né? Porque uma vez ela presente, é muito difícil você conseguir erradicar a doença, porque ela permanece muitas vezes imperceptível durante um longo período. E aí, quando você percebe a presença da doença, ela já está disseminada realmente numa área bem grande. Né? Então, o inseto, a gente pode fazer o controle dele químico, que é o feito mais em áreas de produção maior, né? E que tem a doença. Ou então, a gente tem opções de controle biológico, usando insetos predadores ou parasitoides, né? Inimigos naturais do inseto, que talvez seja a estratégia mais recomendada para a Bahia, por exemplo, que é uma região que não tem a doença. Então você pode tentar manter a população de inseto muito baixa usando estratégias mais ambientalmente favoráveis, né? Como o uso de controle biológico. Entendi. E no caso da Bahia, ela tem essa zona livre, né, do registro dessa doença. Mas essa zona livre é porque ela nunca registrou ou porque está sem registrar? Como é que é? Não, na Bahia nunca foi detectada nenhuma planta com a doença, com a bactéria, né? No curso desse projeto, desses 3 anos, nós detectamos uma amostra de inseto
positivo para a bactéria. 3 amostras de inseto positivas para a bactéria. Então, no momento que a gente detectou a bactéria no inseto, como a gente trabalha em sintonia fina com a DAB, então a gente já avisou a DAB, olha, naquele ponto, então todas as amostras são georreferenciadas. Então a gente sabe exatamente qual é a planta que foi coletado o inseto que testou positivo a bactéria. Então, quando a gente apresentou o resultado positivo, imediatamente a gente avisou a DAB, e a DAB foi nesses 3 locais, que na verdade não eram pomares, plantas que são hospedeiras do inseto, que chama murta, né? Uma planta muito comum de uso em urbanismo, né? em paisagismo urbano. Então, as 3 amostras que a gente detectou positivas, 3 insetos positivos foram coletados em plantas de murta, não em pomares comerciais. Então, o que a DAB fez foi traçar um raio de 4 quilômetros, se eu não me engano, em volta dessas plantas, e passou a monitorar de forma mais precisa qualquer pomar que tivesse nesse raio, e fazer coleta de amostra de plantas para ver se encontrava bactéria. E desde então, isso aí foi detectado em 2015, não se detectou nenhuma planta com a bactéria. Então, pelos critérios do Ministério da Agricultura, como nenhuma planta foi detectada, a Bahia continua sendo área livre de HLB. Maravilha. Agradecer as pessoas que estão na live com a gente, acompanhando. Dizer, já estão chegando algumas perguntas, a gente vai fazer essas perguntas. E quem quiser enviar comentários também, fique à vontade aí, a gente vai estar registrando tanto os comentários quanto as perguntas. Para fazer aqui eu vou fazer logo a primeira aqui de Érico Reis. Como um pequeno produtor poderia solicitar o controle biológico? Olha, como é que se diz? O principal produto de controle biológico da diaforina citri é um inseto que chama Tamarixia radiata, que é uma vespinha que ela coloca o ovo dentro da ninfa, né? E a ninfa, a larva desse inseto se desenvolve dentro da ninfa e acaba matando a ninfa, né? Então, ele pode procurar empresas que vendam, empresas de produto biológico que possam estar comercializando esse inseto, né? Eu não conheço na Bahia se existe alguma empresa que esteja comercializando a Tamarixia radiata, tá? Mas ele pode entrar na internet e procurar Tamarixia radiata e procurar empresas que possam estar produzindo esse inseto, tá? A Embrapa produz, mas ela produz para estudos, né? A gente não vende, a Embrapa não vende, né, o inseto, mas é um inseto que naturalmente está aí. Né, a gente coleta material no campo, a gente constantemente encontra ninfa do psilídeo parasitado pelo esse inseto. Então, é um inseto que está presente naturalmente nos pomares, né? E se o pomar não tem uma aplicação muito pesada de produtos químicos, né, com certeza você vai ter esse inseto aí parasitando a diaforina. Sueli Brito, nossa próxima entrevistada, ela já registrou o nome aqui, acho para facilitar para as pessoas, né? Tamarixia radiata. Já está aí para facilitar. Isso, ótimo, tá? Isso. Aí fica mais fácil a pessoa procurar nos serviços de busca na internet. Sueli. Daqui a pouco a gente inicia o nosso papo. Além do senhor, outros pesquisadores também atuam no projeto na Embrapa. Eu quero saber quais são os planos de ação desenvolvidos pela equipe. Bem, Mário, a gente tem diferentes trabalhos, sabe? A gente tem esse que é um de apoio à vigilância sanitária, que é o HLB Biomat, né? Que tem todo esse fornecimento de ferramentas de suporte ao manejo, né? O estudo de ferramentas de risco e de melhor se trabalhar com a doença, caso ela, né, apareça na Bahia. Envolve essa rede sentinela, né? Que você tem a vigilância constante, a gente faz isso periodicamente, desde 2009, essa rede sentinela começou antes do primeiro projeto. E ela já tem 11 anos de andamento, né? Já foram, eu não sei, eu posso dizer, quase 10 mil amostras coletadas na Bahia toda e sendo processadas. Dessas quase 10 mil amostras, 3 positivas, né? Mas a gente tem outros trabalhos sendo desenvolvidos para manejo da doença, seja por
a gente tem um trabalho muito interessante de estudos de plantas que podem estar repelindo o inseto, por exemplo. Então, são plantas que você pode trabalhar com... Você plantar ela perto do pomar e ela possa repelir o inseto. Então, a gente tem estudado plantas que trabalham nesse que a gente chama de atrai e repele. Então, você pode ter uma planta que seja uma planta que atraia o inseto e trabalha como se fosse uma armadilha. Você pode fazer um tratamento químico nessa planta e, como ela é muito atrativa para o inseto, o psilídeo prefere mais essa planta do que a planta de citros. Então, você pode aplicar o inseticida nessa planta e você consegue controlar. Ou então, você trabalhar com uma planta que ela repele o inseto, ela emite, né, ela libera substâncias voláteis que vão repelir o inseto do pomar. Então, essa é uma outra linha de trabalho que a Embrapa vem desenvolvendo, né? A gente tem outras pesquisas sendo feitas em São Paulo, por exemplo, que trabalham com manejo de pomar, adensamento de pomar, precocidade, você com o produtor conseguir produzir mais cedo, então se aparecer doença ele já conseguiu produzir, né? E a gente tem trabalho de mais longo prazo, com tecnologias mais novas, né, que podem aparecer produtos no médio e longo prazo para o citricultor, né? Então a gente trabalha com o curto prazo, né, o uso direto, imediato, curto prazo, médio e longo prazo, né? Então, assim, são várias... Tem uma equipe grande de citricultura que trabalha aqui na Embrapa, em São Paulo também, né? A DAB tem um trabalho muito forte com a gente desde muito tempo, né? Então, a gente tem focado muito nesses trabalhos de prevenção e pensando no futuro também da citricultura. Maravilha, Sr. Eduardo. A gente tem a presença aqui de Gleiber Castax, ele é da ADAGRE, né? A gente fez a agropecuária lá do Ceará. E tem também uma outra pergunta aqui que até casa com a que eu vou fazer agora também. Ele é de, acho que é Vitor. Boa noite. Como o agricultor pode visualizar um inseto no pomar? Ele vai fazer essa, o senhor responde essa, depois eu emendo com a minha que eu tenho aqui também. Tudo bem. Olha, Vitor, a maneira mais fácil de você encontrar o inseto, normalmente ele está nas brotações da laranja. Então, aquela região mais novinha da laranja, que está a brotação da laranja, é lá que ele vai preferencialmente se alimentar, porque o inseto é uma região que está em franco desenvolvimento, né? Então o inseto é mais tenro, então é mais macio, o tecido da planta é mais fácil do inseto se alimentar. Então é onde ele tem que procurar principalmente o inseto, ele vai estar lá naquela região, tá? Então ele pode até jogar nesse serviço de busca na internet o nome do inseto, pode jogar psilídeo, né? E vai ver a fotinha do inseto, e aí ele vai ser onde ele vai sempre procurar o inseto no pomar, tá? É bem comum você encontrar em planta de murta. Então, se você tiver uma planta de murta no seu jardim ou na praça da cidade, enfim, é onde você encontra mais fácil o inseto. Mas no pomar, realmente, ele vai sempre procurar essas regiões de brotação, tá? Maravilha. E aí, quais são os tipos de problema que essa praga causa? Como é que ela é disseminada pelo inseto, né? E assim, essa é a parte de então, perguntar quais tipos de problema ela causa. As outras partes você já respondeu. Tá. Bem, Mário, a gente tem que lembrar que essa é uma doença, é uma bactéria, né, que ela cresce dentro do feixe vascular da planta, dentro das veias da planta, né? Então, o primeiro problema é que a doença chega numa região, normalmente via material contaminado, via mudas. Certo. Então, a ADAB tem feito um trabalho muito forte de tentar identificar e interceptar material trazido de forma clandestina, de viveiros não credenciados, que podem estar trazendo a doença para dentro da Bahia, né? Então, normalmente, a doença chega numa região via material infectado. Tanto que a gente sabe que ela é uma doença, o HLB, ela é originária da China, da Ásia. E provavelmente chegou no Brasil via planta infectada, né? Alguém trouxe uma planta da China, plantou no jardim, enfim, e aí a doença se espalhou. No mesmo caso nos Estados Unidos, a doença provavelmente chegou também via muda infectada, né? E aí, uma vez infectado, o inseto vai fazer o trabalho de disseminar realmente a doença dentro do pomar e entre pomares. Então é muito importante que o citricultor, o produtor, procure comprar mudas de viveiros realmente credenciados,
Porque eles vão estar lá, eles vão estar testando as mudas para certificar que não tem cancro, que não tem, né, o greening, e aí o citricultor garante que vai comprar uma muda de qualidade. Porque se ele, uma vez a doença está presente na planta, se a bactéria está presente na planta, a planta não tem cura, né? A doença não tem cura. E o que ela causa, a gente chama de, inicialmente, uma morte econômica, porque a doença vai depauperando a planta, né? Ela vai crescendo e vai enfraquecendo a planta, e a planta começa a produzir cada vez menos, e um fruto de baixa qualidade, é um fruto pequeno, de sabor amargo, e, em geral, a planta perde os frutos, a planta não tem força para manter os frutos na planta. Então, o fruto cai antes do período de colheita. Então, a tendência é que essa planta vá a gente chama de morte econômica. A planta não produz o que o produtor investe nela, né? Então, ela tem uma morte precoce, uma morte econômica, né? Chega a produzir o fruto. É um fruto. É um fruto de baixa qualidade e qualidade, né, de qualidade nutricional e de mercado, né? E se o produtor já compra uma muda infectada, ou então a planta é infectada quando ela é muito jovem, muitas ela nem chega a produzir, tá? Então é uma doença realmente muito séria e às vezes é muito silenciosa, porque às vezes ela dá o sintoma num ramo da planta, aí o produtor vai lá poda aquele ramo, mas ela já está espalhada na planta. Então, realmente é uma doença que, aonde ela apareceu, ela causou destruição e realmente a citricultura, se não tem uma tecnologia muito grande, o citricultor não vai conseguir produzir. Tá? Realmente é muito séria, né? Inclusive, a pessoa está comentando aqui ali, de erradicação, planta doente não tem cura, né? Exatamente. Tanto, Mário, que o que se faz normalmente é erradicar a planta doente, controlar o vetor, né? Então você tem, onde tem a doença, a melhor estratégia é você fazer o monitoramento constante de um pomar, identificar uma planta doente, você tem que eliminar a planta doente e fazer o controle do vetor, tá? Para que você realmente reduza o inóculo na sua propriedade e reduza a chance daquela doença se espalhar. E eu vou fazer mais uma pergunta aqui do participante aqui da nossa live, que ele perguntou, tá aqui, dá para identificar que é 42 choque. Quais as perspectivas dos insumos on-farm? Olha, você tem essa técnica, igual eu estava comentando com o nosso ouvinte, né? A produção de Tamarix não é um processo difícil de fazer, tá? Então, a produção on-farm de produto biológico é uma coisa interessante, você tentar estabelecer na sua cidade, ou na sua propriedade, né, uma produção de Tamarix para você poder fazer a liberação dentro da sua propriedade, tá? Então, a produção on-farm na sua propriedade de Tamarix é uma realidade, tá? Eu acho que vale a pena, se o produtor está interessado, buscar informação e ver como é que se pode produzir Tamarix radiata, por exemplo, na sua própria propriedade, tá? Então, é bem viável, tá? É bem viável. O senhor falou sobre as biofábricas, né? Os bombeiros também tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Inclusive, teve uma situação esses dias aqui na região sudoeste, né? Em Nós teve dois caminhões que foram apreendidos, né? Estavam vindo aí com uma quantidade de limão sem certificação. Teve uma também na região de Rio Real, aliás, na fronteira, né? Com a Bahia e Sergipe. E aí acho que foram 14 toneladas que foram apreendidas e estavam com a documentação do transporte fraudada. Né? É uma situação que pode ocorrer tanto em viveiro quanto no próprio transporte, né? Isso aí é um fator que também está dentro desse projeto, essa preocupação. Sim, assim, uma das vertentes do projeto, que a gente fala, essas rotas sentinelas, então a gente chama de rotas positivas, né? Então são aquelas rotas que são mais propensas a você ter, por exemplo, trânsito de mudas clandestinas, né? O pessoal às vezes vem caminhão que traz às vezes, material que não tem o selo de origem, né? Então normalmente é uma muda que é produzida num viveiro
certificado, ele vai carregar, a carga vai trazer um selo, né, um certificado de origem fitossanitária, que vai atestar que aquela muda ela foi produzida num viveiro que obedece à legislação vigente, né? Viveiro telado, então você não tem entrada de inseto vetor. As mudas matrizes que fornecem as borbulhas são testadas e são comprovadamente sadias, né, sem a presença da bactéria. Então, o trânsito clandestino de mudas é, para mim, a maior ameaça realmente à entrada do greening na Bahia. Então, essa interceptação que tem sido feita constantemente pelas agências de defesa, a DAB aqui, né, a Sergipe, isso tem que ser intensificado, porque realmente é um... Então, essas rotas sentinelas que a DAB estabeleceu junto com a Embrapa, elas foram estabelecidas justamente pensando nesse, né, um dos critérios é exatamente rotas que têm maior trânsito de produtos agrícolas, ou mesmo, né, e rotas que têm interceptado material com procedência duvidosa, né, mudas de cisco com procedência duvidosa, tá? Então, realmente, é um trabalho incansável, porque realmente muitas vezes as pessoas não entendem a importância disso para a citricultura baiana. Porque teve um trabalho muito importante feito em conjunto da DAB e Embrapa, que se estima que se o greening entrar na Bahia, a perda vai ser gigantesca, vai ser mais de R$ 1 bilhão de reais em 20 anos. Então, assim, é uma perda muito grande que vai ter a citricultura baiana se essa doença entrar realmente no estado, tá? Nossa, com certeza tem um cuidado muito grande. Tem uma pergunta aqui de Marcos Barbosa, e eu vou fazer a pergunta para a gente finalizar a participação do senhor aqui na live. Como diagnosticar sintomas em mudas, uma vez que os sintomas levam em torno de 2 anos para aparecer? Neste caso, a contaminação em viveiros é através do material de propagação. Marcos Adag, do Ceará. Grato pela participação. Sim. Obrigado, Marcos, pela pergunta. Olha, Mário, a detecção realmente em mudas, os sintomas às vezes é muito suave, porque pode se confundir, inclusive, com deficiência nutricional. Então, normalmente, nos viveiros que são, né, que seguem a legislação, o diagnóstico é sempre feito na planta matriz, aquela que fornece a borbulha que vai formar a muda, né? Então, aquela matriz que fornece a borbulha, ela é mantida num ambiente protegido e ela é testada constantemente para a presença da bactéria, para você garantir que aquela borbulha não vai carregar a bactéria, tá? Então, essa é a melhor maneira realmente de você prevenir que a muda não traga a doença, né? Então, todo o processo de produção de muda é feito dentro de um ambiente protegido, dentro de um viveiro telado, tá? Eduardo, agradeço muito a participação do senhor aqui na nossa AgroLive News. Desejo que o senhor possa aí ter uma boa noite e deixo também o canal aqui aberto para a gente manter contato, trocar informação, né? E se o senhor quiser divulgar alguma coisa. Grato mais uma vez, boa noite. Obrigado. Um brinde ao citricultor. Boa noite a todos. Pessoal, a gente que acompanha, vocês que acompanham aqui a gente na nossa live, vou adicionar agora Sueli Brito para a gente iniciar a nossa segunda parte. Né? Vocês podem continuar mandando perguntas aí, agradeço a todos que estão nos acompanhando. E a gente vai estabelecer conexão agora com Sueli. Cadê ela aqui? Ah, já achei. Pronto. Enquanto estabelece a conexão, lembro a vocês que a AgroLive News tem o apoio do site Marketing no Agronegócio. Você deseja dicas para se destacar nas redes sociais? Acesse marketingnoagronegócio.com.br. Sueli já está conosco. Boa noite, Sueli. Muito grato pela presença. Olá, boa noite. A gente inicia a nossa conversa, né? Vou apresentar a Sueli, ela é engenheira agrônoma, doutora em ciências agrárias e coordenadora do projeto fitossanitário dos citros da ADAB, da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia. Inicialmente, Sueli, eu quero que você explique, por favor, de que forma a ADAB participa desse projeto do HLB Biomec.
Eu gostaria de iniciar saudando os citricultores pelo seu dia e agradecer a esse canal pela oportunidade da gente debater esse tema tão importante. Então, a ADAB participa desse projeto desde o ano de 2011, de duas formas importantes. Além de executora de alguns planos de ação, a ADAB também é cliente das respostas, dos resultados que são obtidos pelo projeto. Então, por exemplo, no momento de se fazer a caracterização da paisagem citrícola, a ADAB vai a campo com seus técnicos, com uso de drones e faz mapeamento de paisagens, por exemplo. E no momento em que se trabalha com simulações, com predições de como seria a propagação da doença na condição, na estrutura que nós temos dos pomares, é possível inferir algumas estratégias. Por exemplo, vale a pena fazer hogging, eliminação de plantas doentes no pomar infectado? Qual é a contribuição que tem uma muda infectada iniciando, por exemplo, no centro do pomar, nas extremidades do pomar? Então, são essas perguntas que são feitas durante o desenvolvimento do projeto, e à medida que a gente vai obtendo as respostas, a gente vai criando as estratégias. Enquanto agência de defesa, preocupada com a vigilância dos pomares, com o trânsito de material propagativo, a gente vai estabelecendo as medidas necessárias e preventivas e, futuramente, de contenção para quando a praga chegar ao nosso território. Maravilha, tem uma estratégia bem elaborada, eu creio, né? Inclusive, a senhora citou o uso de drones aí, é algo que a gente tem discutido aqui também, sobre o uso de tecnologias, né, da agricultura de precisão. Eu vou fazer uma pergunta sobre esse assunto. No caso, os drones, eles conseguem detectar a praga com eficiência? Não. Não, o drone consegue, nesse momento, mapear, por exemplo, o tamanho de propriedade, a distância entre uma propriedade e outra. E esses são atributos de uma paisagem que fazem toda a diferença no momento em que a gente vai tomar a decisão de aplicar essa ou aquela medida. Por exemplo, se a praga entrar no oeste da Bahia, a gente já mapeou que a distância média dos pomares no oeste da Bahia é em torno de 69 quilômetros. Mas se você for para a região do Recôncavo, essa distância cai aí para 4 quilômetros. Então, nós teríamos pouca chance de fazer uma erradicação de um foco no Recôncavo, porque os pomares estão muito próximos. Enquanto que se a inserção, a chegada da praga for pelo oeste e a gente, de forma muito precoce, tomar as medidas, a gente tem chance de erradicar. Então, é dessa forma que a gente vai mapeando a paisagem e estabelecendo estratégias para o Recôncavo, para o litoral norte, para a Chapada e para o oeste da Bahia, que são nossos principais polos produtores de citros. Outra pergunta para a senhora: quais são os tipos de citros que mais são produzidos na Bahia? Eu sei que a laranja é uma grande área, tem uma grande área de produção, mas além desse, no caso, quais são os outros? A gente costuma dizer que a gente tem uma monocultura de laranja e laranja-pera. Todavia, nós temos alguns centros de produção, como, por exemplo, Recôncavo e Extremo Sul vem se especializando na produção de limão Tahiti. Uhum. E vale destacar que o limão Tahiti ele tem uma remuneração muito boa. O preço da laranja é mais constante, a do limão flutua mais, mas as pessoas que estão se dedicando a produzir limão no Recôncavo e no Extremo Sul, eles encontraram um canal de comercialização muito importante, que é a exportação de frutos frescos para a Europa. Então, a rentabilidade disso aí é muito maior. Se a gente pensar em termos de Chapada Diamantina, em função da geografia, da altitude que nós temos em regiões como Mucugê, Piatã, Bonito, Ibicoara, nós temos belíssimos frutos de tangerina. Né? Então, começamos a diversificar
E isso é extremamente importante, a diversificação, não só Com do ponto certeza. de vista do mercado, mas também do ponto de vista sanitário, porque se uma determinada praga incidir em uma determinada variedade, não vai acabar com tudo, entende? Entendi, com certeza é muito bom mesmo que esteja ocorrendo essa diversificação, até para que outras zonas de produção possam ser ampliadas também no nosso estado. E além dessa praga do Grêmio, quais são as outras preocupações fitossanitárias relacionadas aos citros aqui no nosso estado? Ok. O vinho é o mais importante, certo? Por conta da devastação que ele causa, do prejuízo. Mas temos outras pragas, como, por exemplo, cancro cítrico. É uma doença muito importante porque ela deprecia a qualidade dos frutos. E cancro cítrico também é induzido por uma bactéria e é uma doença quarentenária. Então, se nós viermos um dia a ter cancro cítrico na Bahia, teremos muita dificuldade para exportar frutos frescos, porque os países que importam da gente não querem correr o risco de levar frutos, de receber frutos, no caso, com cancro cítrico. A gente está vendo a participação das pessoas aqui, muita gente, pessoal mandando localização, deixa eu ver aqui. É isso. Maravilha as instruções. O pessoal comentando sobre a participação de Eduardo. Recentemente, senhora Celi, a DAB fez um trabalho de inspeção nas plantas, né? Várias regiões produtoras da Bahia. E no monitoramento em rotas sentinelas também foram coletadas mais de 100 mil amostras de insetos. Eu quero saber quais são os principais indicativos da presença ou não, né, dessa praga, no caso, a partir desses insetos. Bom, a gente costuma usar uma metodologia. A metodologia estabelece que a cada 3 meses nós percorremos essas rotas, como o doutor Eduardo falou anteriormente. Chamamos de rotas sentinelas, candidatas à positiva e à negativa. Negativas seriam aquelas rotas com menos chance da gente encontrar a bactéria. Todavia, a gente tem alguns outros fatores que poderão trazer a bactéria. Por exemplo, as rotas negativas, nós temos 3. Uma que segue pela linha verde até a divisa com o estado de Sergipe, uma que sai da ilha até a região de Camamu, e outra que vai de Feira de Santana até Itaberaba pela Estrada do Feijão. Nessas 3 rotas, a gente não tem plantios de citros, mas a gente tem grandes empreendimentos imobiliários, tem hotéis, tem hortos. Então, aí traz um risco adicional, por exemplo, de trazer murta, que é uma plantinha muito bonita, ornamental, e trazer material infectado. Então, a gente coleta a cada 3 meses esses insetos. O que fazemos com esses insetos? Levamos os insetos para a Embrapa. E na Embrapa, então, eles passam por um teste de PCR, um teste molecular. Com que objetivo? Identificar para ver se tem a presença do DNA dentro do inseto. E por que isso é tão importante para a gente? Alguém perguntou antes, acho que foi a última pergunta para a doutora Eduardo, que as plantas levam até 2 anos para ter os sintomas. A gente chama de infecção críptica. Agora, você imagine se eu detecto a bactéria ainda no inseto, antes mesmo da planta apresentar sintoma. Aí a gente tem uma vantagem competitiva, porque a gente pode, então, entrar com um processo de erradicação naquele local onde foram encontrados os insetos e suas plantas hospedeiras, evitando que a planta fique infectada e sem sintoma. Porque quando ela está nessa situação, ela está sendo uma fonte de inóculo. Então, a gente acaba o mal pela raiz, como se diz. Então, além dessas 3 rotas negativas, nós temos 4 rotas positivas. Uma que vai pela Chapada, outra pela região oeste, outra pela região do Recôncavo e o litoral norte. Então, nós temos um grupo de aproximadamente 8 pessoas, 9 pessoas, são colegas nossos, que estão de prontidão e tem toda a metodologia para fazer a coleta desses insetos. E a Embrapa, então, faz a parte molecular. Tem uma pergunta aqui que
não sei se tem muito a ver para o assunto, que eu sinceramente nunca ouvi falar, mas é sobre a fumagina. Aqui de Cristina Jana, Janaús. Boa noite, doutora. E poderia, por gentileza, nos orientar sobre quais ferramentas são mais viáveis no combate à fumagina no recôncavo? Bom, a fumagina é um bolor preto que se desenvolve sobre a planta, partes da planta, ramos, folhas e frutos. A gente não combate a fumagina, a gente combate a causa que leva à formação da fumagina. A fumagina geralmente acontece por conta da presença de insetos sugadores, como mosca negra, psíticos, como cochonilhas e pulgões. Então, a gente precisa controlar ou diminuir a população dessas pragas para que a gente evite uma grande disseminação de fumagina. E a fumagina tem um efeito também que é bem, vamos dizer assim, bem cruel para a planta. Por quê? A planta precisa de luz, nutriente e água para quê? Para produzir fruto, né? Aí vem aquele bolor preto, recobre toda a folha. Como é que a planta vai fazer a fotossíntese? Não Aí consegue. a produtividade. Maravilha. Só voltando à questão dos insetos que ela estava falando anteriormente, surgiu uma dúvida minha mesmo. A planta que ela esteja contaminada, se vier outro inseto que não é o transmissor, ele ainda assim ele consegue levar para outra planta? É assim que se espalha no caso? Apenas Diaforina cipri, no Brasil, é quem transmite a bactéria do HLB. Pode ter outros Nossa, insetos na planta. Eles não vão se infectar, muito menos levar adiante. Ok? entendi, perfeito. É É feito bom ter esse dengue, esclarecimento que o pessoal pode pensar. é feito dengue, chikungunya e zika. Apenas a Aedes aegypti que contrai o vírus, né? Replica no seu interior e vai detonando a população dos humanos. Maravilha. E no caso assim do caso dos viveiros, né? Eu ouvi comentar um material da DAB, né? Falando sobre a proteção dos viveiros com telas. No caso, esse cuidado é por qual motivo? Mário, veja só. Desde o ano de 2011, a gente tem uma portaria estadual chamada Portaria 243, de agosto de 2011, que ela estabelece a obrigatoriedade de se produzir mudas em viveiro telado. Se você me perguntar, e aí, doutora, está tudo telado? Não está. Mas a gente vive fazendo um papel de conscientização para que os citricultores passem a usar mudas vindas de ambiente telado. Por quê? Porque no viveiro telado nós temos as telas que são de uma malha bem pequena, que evita a entrada de cigarrinhas, de pulgões, do próprio psilídeo, que transmite a bactéria do Green. Então, o viveiro telado é uma excelente estratégia para proteger a produção de mudas de várias doenças. Uhum. Inclusive, aqui na Bahia, a gente tem uma chamada CVC, clorose variegada dos cítricos. Ela está presente no nosso estado desde 1996. E ela deixa o fruto muito pequeno, perde o tamanho, perde o peso, né? E a gente costuma vender laranja no peso, né? 1 tonelada de frutos e tal. Então, o citricultor tem perdido muito no litoral norte da Bahia, Itapicuru, Rio Real, Jundaíra, Acajutiba, Esplanada, que foi a primeira região. Quando foi em 2009, a região do Recôncavo começou a exibir também plantas sintomáticas e os produtores começaram a perder. E aí é que está o X da questão. Tanto no litoral norte quanto no Recôncavo, nós temos muitos viveristas que fazem suas mudas a céu aberto. Então, a CVC, que também é conhecida como amarelo, ela é transmitida por uma cigarrinha. Então, por mais boa vontade, por mais cuidado que o viverista tenha para fazer suas mudas, ele não consegue livrar as plantas da visita desses insetos, que já transmitem a bactéria no momento em que ele faz a picada de prova. Então, é uma
sugestão, é uma obrigação para quem produz muda, produzir em viveiro telado. Sabe por quê, Mário? Você, quando for comprar uma muda, você quer um material de qualidade. E aquele produtor que vende uma muda de viveiro a céu aberto, ele não tem como oferecer nenhuma qualidade fitossanitária, porque ele não sabe qual é a planta que está ou não está doente. Entende? Entendi, entendi. Eu vejo justamente isso, se essa identificação também é possível a olho nu ou tem que usar algum equipamento específico. Inclusive, acho que eu vi a foto da senhora usando uma, uma lente especial nesse. Olha só, a CDC, por exemplo, você só vai detectar quando ela estiver em campo. Quando ela começar a emitir sintomas nas folhas maduras, que são pintas amareladas, bem distintas na folha, ou quando começar a ter emponteiramento, que é isso, secamento dos ramos, e principalmente quando tiver os frutos, porque os frutos vão ficar bem pequenininhos, amarelados e endurecidos. Então, até chegar a essa fase, a planta vai sair do viveiro, ainda vai passar mais 3 anos no campo, você vai perder quase 5 anos do seu tempo, do seu recurso, do seu esforço, do seu suor, adubando, fazendo irrigação, cuidando, e não vai produzir. Aí fica complicado. Tem uma pergunta aqui de Érico Reis, SJS, eu acho que ele é de Santo Antônio de Jesus. Existe algum programa de divulgação e formação perante associações, cooperativas e até com apoio de prefeituras? Existe. Agora, a gente está vivendo uma grande lacuna relacionada à assistência técnica, né? Então, os agricultores familiares, que é 80% do nosso citricultor, ele está carente de assistência técnica rural. Então, com a extinção da EBDA em 2015, isso se agravou muito. Então, o que a gente tem feito? A gente tem feito capacitações para as associações, para os grupos de responsáveis técnicos, as pessoas que queiram aprender a identificar os sintomas, a fazer o manejo. Então, dessa forma, a gente está tentando minimizar, mas precisava ter, eu concordo aí com a pessoa que fez a pergunta, deveríamos ter um programa estadual muito forte de fomento e sustentabilidade para a citricultura baiana. Porque, como você bem disse no início, é uma atividade econômica de grande relevância social. Com certeza. Tem aqui teve um comentário aqui que enviado que achei. É, Cici RA. Mirandiba, Pernambuco, preparando para a produção de limão Tahiti 747 plantas. Esses dias eu assisti, obrigado pela participação, Cici. Esses dias eu assisti uma live com Abel Rebouças, professor da UESB, ele falando sobre limão Tahiti, a live do Senai Fruticultura, do Centro de Excelência, né? Do Senai Fruticultura Sim. de Juazeiro. Ele falando sobre a fitossanidade também do limão Tahiti. Se o pessoal buscar no YouTube também, essa live é muito legal. O pessoal que produz limão Tahiti quiser acompanhar, eu sugiro aí. Agradecer o pessoal que está participando aqui da nossa live. Se quiserem mandar perguntas, fica à vontade. A gente está chegando aqui, falta aí mais uns 7 minutos para a gente concluir, né, o tempo do Instagram de 1 hora. E eu fazer mais uma pergunta para a senhora. No caso da produção aqui da Bahia, esse trabalho que é feito com relação à fitossanidade, né, a gente não tem essa doença, por exemplo, do Green registrado aqui. Isso, qual o valor, de que forma que isso repercute economicamente na comercialização dos citros aqui no estado, o fato de não ter ainda o Green aqui? Acaba que a Bahia é um grande celeiro, né? É um grande cenário de produção, né? Produz algodão, produz soja, produz café, produz milho. Então, o fato da gente não ter green, da gente não ter campo cítrico, da pinta preta estar restrita ao recôncavo baiano, isso é um cenário que atrai investidores. Então, muitos grupos estrangeiros, inclusive, estão iniciando atividades no litoral norte
do estado, na região de Rio Real, Jandaíra, assim como também na região do Vale do São Francisco. Então, a chegada de investidores, de novos capitais, né, para a região e novas tecnologias, isso é salutar, né? Porque a gente também tem uma citricultura muito arcaica do ponto de vista da utilização das tecnologias. Então, eu costumo dizer que se a gente fizesse uma linha imaginária, como se fosse o Tratado de Tordesilhas, né, que passou aquela linha de norte a sul, a faixa litorânea da nossa citricultura, ela é uma citricultura neo-extrativista. Muitos plantam e nunca mais fazem nada e querem que a planta continue produzindo muito bem, mas não faz uma análise de solo, não faz uma calagem, não faz uma adubação correta, não controla as pragas e tal. Somente exploram da atividade citrícola. Aí, vamos lá, na linha do Tratado de Tordesilhas, aquilo que está à esquerda da linha, aquilo que está mais a centro do nosso estado, é empresarial, com visão empresarial. Às vezes não são nem grandes áreas, mas as pessoas que estão lá, elas são empreendedoras. Elas querem produzir e produzir com qualidade. Então, a gente tem dois cenários muito fortes na Bahia, né? Uma que acaba sendo mais que neo-extrativista, como eu costumo dizer, e outra empresarial. Então, a chegada de novos investidores, de novos citricultores, ajuda aos antigos a mudar um pouco os paradigmas, a adotarem outras maneiras de lidar, de cuidar, de manejar seus pomares. Maravilha. A senhora falou sobre grandes produtores. Inclusive, esses dias a gente fez uma live aqui com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras, né, Moisés Schmidt, e ele estava comentando sobre os potenciais do desenvolvimento da fruticultura na região oeste, né, principalmente na região do Baixio de Irecê, que fica ali em Xique-Xique. Né, ele informou lá que tem cerca de 16 mil hectares já com sinais de irrigação já prontos, só esperando receber a plantação. O pessoal aí que tem interesse em fazer investimentos lá é uma boa opção, né? Segundo o próprio Moisés falou. Chegou mais uma pergunta aqui de Danilo Costa. Diferenciar o CVC e HLB, já que a sintomologia são similares. Aí eu pedi para a senhora responder essa pergunta e a gente finalizar a participação. Falta 3 minutos para dar o tempo aí para a gente fazer. Ah, bom. Então, veja só. CVC são manchas pontuais, distribuídas por toda a folha, por exemplo. No caso do HLB, é um mosqueado. Você tem uma alternância de áreas verde normal e áreas amareladas na folha. Então, você não tem uma pinta, você tem uma área grande ou menor, mas elas são alternadas. E na CVC você tem pontos na folha. Outra coisa, essa folha da CVC, quando a gente vira a parte abaxial, a parte de baixo da folha, tem uma lesão de tonalidade palha, cor palha. Lá na folha com HLB, você não encontra isso. Você só vai encontrar áreas amareladas, áreas esverdeadas, alternadas. Outra coisa, a folha com CVC, a folha com HLB, a nervura principal, ela fica corticosa, ela fica endurecida, ela fica mais aparente, ok? E aí, para você fechar a sintomatologia, você tem que olhar outros aspectos, né? Como é que está a distribuição dos ramos amarelos na planta, os frutos. Os frutos do amarelinho, do CVC, eles são pequenos, endurecidos, geralmente são queimados pelo sol, porque a casca fica muito fininha. Então, fica aquele fruto com a mancha meio escurecida. Já nos frutos com HLB, o fruto fica distorcido, a columela do... Deu aqui o aviso do Instagram de 20 segundos que está acabando a live. Então, um abraço a todos e obrigada a todos pela aí que a gente teve a participação aqui. Mandar um abraço aqui para a Lando Agro também, que mandou um abraço a Lando de Rio Real.
Muito grato aí, doutora Sueli. A gente continua aberto aqui para troca de informações, quiser fazer alguma divulgação.